Olá a todos, sejam bem-vindos ao 11º Congresso de Engenharia de Fabricação. Me chamo Edson Varela, sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Paraná no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. E vou apresentar o trabalho intitulado Difusão de alumínio por PEC Cementation em substratos não homogêneos. Ácidos inoxidáveis, quando aplicados em temperaturas elevadas, usualmente acima de 600 graus Celsius, tendem a possuir baixa resistência à oxidação e baixa resistência à carbonização. Uma maneira de contornar estes problemas é através da aluminização da superfície dos componentes. A aluminização consiste na aplicação de um revestimento rico em alumínio, com o objetivo de formar na superfície deste revestimento um filme de óxido de alumínio protetor. Esta técnica resulta em um material no qual o substrato de aço inoxidável provém as características estruturais necessárias para o componente e o revestimento aluminizado garante a proteção contra as condições adversas da atmosfera a qual o componente está aplicado. Existem algumas técnicas diferentes de se aplicar revestimentos de alumínio em materiais metálicos. A técnica explorada neste trabalho é a denominada PEC Cementation. Na técnica de PEC Cementation, o revestimento ele é formado pela difusão do alumínio na superfície do material. Para se realizar esta técnica, é necessária a preparação de uma PEC mistura, que consiste em uma mistura de pós com 3 componentes. O elemento de difusão, no caso o alumínio, um haleto ativador, que neste trabalho está sendo utilizado o cloreto de amônio, e um material inerte, que pode ser o óxido de alumínio. É preparado um recipiente de porcelana que possui resistência a altas temperaturas. Neste recipiente é colocada a PEC mistura e o material a ser aluminizado é imerso dentro dessa PEC mistura. Este recipiente ele é fechado e vedado com uma cerâmica refratária. O conjunto PEC mistura e substrato, quando exposto a elevadas temperaturas por determinados tempos, irão interagir devido a uma série de reações químicas que acontecem na PEC mistura, formando vapores de haletos de alumínio. Estes vapores irão difundir no estado gasoso até a superfície do substrato metálico, onde reage e deposita alumínio. O alumínio sólido, então, depositado na superfície do substrato metálico, irá difundir no estado sólido, formando o revestimento aluminizado. Agora, como ocorre este processo de aluminização por PEC Cementation em substratos heterogêneos? Substratos heterogêneos podem ser entendidos como materiais que possuem superfícies livres em sua microestrutura, que podem ser poros, trincas ou diferentes fases, como fases óxidas. Um tipo de material que possui essas características são os materiais processados por aspersão térmica. A aspersão térmica consiste num processo no qual gotículas fundidas de um material metálico são aceleradas contra um substrato, onde elas se chocam, se solidificam e vão construindo um revestimento camada a camada através da sucessiva solidificação dessas gotículas, resultando numa microestrutura denominada lamelar. A microestrutura aspergida irá conter então os contornos das lamelas, uma quantidade variada de poros e vazios e de óxidos, quantidade cuja que é em função do processo de aspersão térmica e dos parâmetros de deposição. Devido a isso, os materiais aspergidos possuem todos os ingredientes necessários para entendê-los como um substrato heterogêneo, pois eles possuem os contornos das lamelas, possuem quantidades variadas de porosidade e de óxidos. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto que substratos heterogêneos
estes serão fabricados por aspersão térmica, possuem na formação de revestimentos aluminizados pela técnica de PEX Cementation. Para isso, será identificado os mecanismos de aluminização em substratos com diferentes teores de poros e de óxidos, e será avaliado como as heterogeneidades afetam no crescimento das camadas aluminizadas. Para o processamento dos substratos heterogêneos, foram utilizados dois processos de aspersão térmica, o denominado Flame Spray e o denominado Wire Arc Spray. Para cada processo de aspersão térmica, foram escolhidos dois parâmetros de deposição para produzir microestruturas com diferentes teores de poros e de óxidos. Os materiais aspergidos por Flame Spray foram depositados com duas distâncias da tocha de aspersão ao substrato, sendo as distâncias 150 mm e 300 mm. Estas duas distâncias promovem diferentes teores de porosidade ao substrato, sendo que a maior distância resulta em um material aspergido com um menor teor de porosidade. Já para o processo de aspersão térmica por arco elétrico, foram depositados materiais com duas pressões de ar comprimido, pressão de 45 psi e pressão de 60 psi. A variação destes parâmetros resultam em um material aspergido com diferentes teores de óxidos, sendo que a maior pressão fornece uma microestrutura com maior teor de óxido. Para a aluminização é necessário o preparo da PEC mistura, a qual para este trabalho consistiu em 10% de alumínio, 3% em cloreto de amônio como ativador e 87% de óxido de alumínio como o material inerte da mistura, essas porcentagens em peso. A aluminização foi realizada na temperatura de 850 graus Celsius em um forno com atmosfera inerte de argônio nos tempos de 1, 2, 4 e 6 horas. Neste caso é mostrado o material aspergido por Flame Spray na distância da tocha de 150 mm. Na figura A se identifica a microestrutura típica lamelar do material aspergido. Também no detalhe da figura se observa a formação do revestimento aluminizado após o tratamento térmico de difusão de alumínio por PEX Cementation. Aqui se observa que os contornos das lamelas, que são inerentes da estrutura lamelar, funcionam como um caminho de rápida difusão do alumínio, permitindo que, mesmo para tempos curtos de aluminização, no caso desta figura de 1 hora, o alumínio difunda preferencialmente pelos contornos das lamelas e chegue até a interface do material aspergido com o substrato ao qual ele foi processado. Como se observa aqui no mapa de composição do alumínio, observando seu acúmulo em torno das lamelas ao longo de toda a espessura do material aspergido. Também se observa que o alumínio depositado no entorno de cada lamela difunde em volume para formar o revestimento aluminizado na parede externa de cada lamela, que é o caso dos materiais aspergidos pelo processo arcoelétrico, e aqui nesta figura está sendo mostrado o processado pela pressão de ar comprimido de 45 psi. Como se observa na figura A, este material aspergido é mais denso, ou seja, ele possui uma quantidade menor de espaço vazio entre as lamelas, porém ele possui uma taxa de oxidação mais elevada. Os óxidos são identificados como as fases mais escuras, mostrados aqui no detalhe desta figura. Porém, comparando-se a microestrutura do material aspergido aluminizado com o seu mapa de composição do alumínio, observa-se que é através dos óxidos da estrutura aspergida a qual o alumínio possui uma difusão preferencial.
Então conclui-se que, por mais que este material aspergido fornece uma estrutura mais densa com menor quantidade de vazios, as quais forneciam um caminho de rápida difusão para o alumínio, como foi no material aspergido por flame spray, aqui os óxidos que fornecem esse caminho de rápida difusão do alumínio. Entretanto, este mecanismo não é eficiente o suficiente para que o alumínio difunda até a interface no material aspergido com o substrato. Isso pode ser observado aqui no mapa de composição do alumínio de todo o material aspergido. Nessa figura, observa-se para cada linha um processo de aspersão térmica e para cada coluna um tempo de aluminização. As duas primeiras linhas são os resultados para os materiais aspergidos a flame spray, com os dois parâmetros de deposição, o de 300 mm de distância da tocha ao substrato e o de 150 mm. Aqui se verifica que o material aspergido com a maior distância possui uma menor porosidade do que o material aspergido com menor distância. Para ambas as condições, observa-se que a espessura do revestimento aluminizado ela cresce com o tempo de aluminização. Porém, se observa também que o material com menor porosidade, para cada tempo, tende a formar um revestimento com maior espessura. As duas últimas linhas agrupam os materiais processados por arco elétrico. No caso, a terceira linha, o material depositado com pressão de ar comprimido de 45 psi e a última linha, o depositado com pressão de 60 psi. O aumento da pressão do ar comprimido resulta em um material aspergido com maior teor de óxidos, como pode ser observado. Também, para cada tempo de aluminização, a espessura da camada aluminizada aumenta. Porém, também se observa que no revestimento WS60, a qual possui maior quantidade de óxido na superfície, para cada tempo tende a possuir uma espessura da camada menor, em comparação com o revestimento com menor quantidade de óxidos. Com isto, concluímos que as heterogeneidades elas fornecem um mecanismo de retirada de alumínio da superfície do material, devido à rápida difusão do alumínio pelas heterogeneidades. Esta retirada resulta em uma menor concentração de alumínio na superfície, fornecendo um menor gradiente de concentração do alumínio para sua difusão para dentro do material aspergido e formação da camada aluminizada. E quanto maior o efeito da retirada do alumínio, ou seja, a maior porosidade ou a maior quantidade de óxidos, menor o gradiente de concentração, o que resulta em espessuras menores. Observando-se o gráfico da cinética da difusão do alumínio nos substratos aspergidos, o qual relaciona a espessura da camada aluminizada com a raiz do tempo do processamento de aluminização, observa-se que a aluminização em todos os revestimentos aspergidos possuem a mesma ordem de grandeza, ou seja, as diferentes heterogeneidades não alteram a taxa de crescimento da camada aluminizada. Porém, podemos observar que nos materiais aspergidos, o com maior teor de óxido, 60, possui menor espessura média ao longo de todos os tempos de aluminização. E observando os materiais processados por flame spray, o com maior teor de porosidade, que é o 150, também possui espessura da camada aluminizada média menor em todos os tempos de aluminização. Aqui é importante destacar um detalhe que, para os materiais aspergidos por flame spray, houve delaminação do revestimento aluminizado em todos os tempos de aluminização. Isso quer dizer que ocorria quebra e destacamento do revestimento aluminizado do substrato aspergido.
Isso provoca diferentes gradientes de concentração do alumínio nas superfícies do revestimento destacado, o que resultou em espessuras maiores dos revestimentos aluminizados nas camadas aspergidas por flame spray. Pode-se concluir deste trabalho que as heterogeneidades dos substratos aspergidos fornecem um caminho de rápida difusão para o alumínio durante o processamento por pack cementation. Isto reduz o gradiente de concentração do alumínio na superfície, resultando em revestimentos aluminizados de menores espessuras. Os caminhos preferenciais de difusão do alumínio são os contornos das lamelas e as segundas fases de óxido. Obrigado por assistir minha apresentação. Até logo!